Olá, pessoal! Eu chamei isso aqui de expressão idiomática. Existem algumas expressões que só são usadas em determinada língua. Então, na língua inglesa eu uso uma coisa que não uso em francês, que não uso em inglês, que não uso em italiano. Isso a gente chama de expressão idiomática, quer dizer, próprio do idioma, né? Em português nós temos uma situação interessante. Se a gente construir a frase com o verbo ser mais um adjetivo, veja, eu não tenho outro nome a chamar isso aqui de expressão idiomática, tá? Então, por exemplo, você diz, é bom, era melhor, será preciso, foi importante, o verbo ser mais um adjetivo. Então, foi importante, é necessário, tá? É proibido. O verbo ser mais um adjetivo, que muitas vezes é o particípio passado que vira adjetivo. Chamei a isso de expressão idiomática. Vamos ver algumas frases. Veja, foi proibida a entrada a todos os forasteiros. Veja, foi proibido a entrada de pessoas estranhas. É bom, essas cervejas de Petrópolis são boas cervejas daqui. É bom a água sempre filtrada. É necessária pesquisa de micróbios. É desnecessário a importação de matérias-primas. Todas as frases com expressão idiomática. O que vai acontecer? Veja que aqui, vamos ver frase por frase, que assim fica mais fácil a gente entender. Nós temos aqui a expressão idiomática, foi proibido. E aqui nós estamos se referindo à entrada. Essa palavra, esse substantivo entrada, entre a expressão idiomática e o entrada, nós não temos a presença nem de um artigo, nós não temos a presença nem de um pronome indefinido, nós não temos nada. Veja, não tem nada aqui. Quando não tem nada, essa expressão aqui, ela fica em português invariável. Então vamos ver como é que ficaria a frase. Veja, foi proibido entrada. Aí alguém fala assim, professor, e se eu colocasse um A aqui? Veja, foi proibida a entrada. Aí a frase fica correta. Quer dizer, a presença desse A aqui obriga a expressão, vamos chamar assim, idiomática, a variar. É o que exatamente acontece na outra frase. Olha, foi proibido a expressão invariável. Entrada. Só que aqui agora nós temos o A. Então esse todo aqui obriga essa expressão a variar. Se a expressão variada, é claro, então foi proibida a entrada. Esse a é um pronome demonstrativo, um pronome indefinido, um artigo, obriga a expressão a variar. Vamos ver outras frases? Veja, é bom essas cervejas. Se você tira o estas, a frase fica certa. É bom cervejas. Mas não é qualquer cerveja. São essas cervejas. Isso aqui caracteriza a cerveja, ele obriga a expressão a variar. Ó, são boas essas cervejas. Essas cervejas são boas. Tá? Difícil? Não, fácil. Vamos lá? Nós temos a mesma coisa aqui, olha. São boas cervejas. Veja que agora não temos a, nem esta, nenhumas. Não temos nada entre a expressão verbo ser mais um adjetivo, expressão idiomática, e está se referindo a um substantivo que não está definido. Se não está definido, a expressão fica invariável. Então é bom cervejas. Qual a alternativa que você teria? São boas as cervejas daqui. Aí você coloca um as aqui, a frase fica certa. Você tira o as, você é obrigado a usar essa. Isso é a concordância da expressão idiomática. Isso só acontece com o verbo ser, hein? Só com o verbo ser. Tá. O verbo ser, ele é o primeiro verbo que a gente aprendeu a conjugar na vida. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vocês são. Eu era, tu és, é o primeiro verbo que a gente aprende na vida quando a gente tinha lá 6, 7 anos de idade. E talvez seja um dos verbos mais difíceis da gente construir a frase. Muitos erros com o verbo ser. E que foi o primeiro verbo, e é o verbo que a gente aprende em inglês, em francês, é sempre o primeiro verbo em todas as línguas.
né? E talvez o verbo mais complicado de ser construído numa frase. Então vamos lá. É bom a água sempre filtrada. Veja, essa frase poderia estar certa? Poderia, só você tirar o A. Pronto, você tira o A, a frase fica certa. É bom a água sempre filtrada. Só que essa água aqui está determinada, é a água, não é qualquer água, né? Então aí eu sou obrigado a colocar é boa. Tá. Então essa é a teoria da expressão idiomática. Veja, é necessária a expressão idiomática, pesquisa. Veja que entre a necessária e a pesquisa, veja que nós não temos nada. Mas se você colocar esta pesquisa ou essa pesquisa, colocar alguma coisa entre a expressão e o substantivo, aí a frase ficaria certa. Como não tenho esta, a frase correta então ficaria é necessário. A expressão fica invariável. Inclusive se isso aqui tivesse no plural, hein? É necessário pesquisas. Mesmo no plural, a expressão continua invariável. Tá. Então, veja, é desnecessário a importação. Então, nós temos aqui a expressão idiomática, só que aqui nós temos o A. Para essa frase ficar correta, fácil, você tira o A. Pronto, a frase ficou correta. Mas a frase tem o A. Aí esse A aqui vai obrigar a expressão idiomática a variar. Então, você vai colocar é desnecessária a, esse A aqui é que obriga que seja desnecessária. Veja, muito fácil, não é difícil. Né? Mas é o verbo, a expressão idiomática, o verbo ser. Mas o adjetivo tem essas particularidades. Uma curiosidade, né? Às vezes as pessoas buscam até uma certa lógica para construir frases, né? Eu me lembro, meu filho era muito pequenininho ainda, né? É o Augusto, que mora em Goiânia. Um abraço ao Gutão. Maravilha para os seus moleques e para sua esposa. Vamos lá. Gutasco, né? É pequenininho. Sempre quando volta das férias, a primeira redação que a professora manda fazer é como foram as minhas férias. E aí o Augusto escreveu que ele foi à Lua num voante. Foi à Lua num voante. Aí a professora, num voante, você não foi de foguete? E aí o Augusto concluiu, mas o foguete não é um voante? Olha que maravilha. Que lógica maravilhosa. Que quem ama é amante, quem teme é temente, o que voa é voante. Pronto. E isto continua acontecendo até hoje. Não é à toa que todo mundo fala que hoje... Você é namorado de fulano? Não, eu sou ficante. Você é namorado de fulano? Não, eu sou chegante. Você é namorado de fulano? Não, eu sou pegante. Todo mundo está viajando num voante. Que maravilha. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.